queridos? Amém? Querido, olha para o pastor Hernani. Nós vamos pregar a palavra de Deus agora, amém? Eu peço a você que você tente firmar sua mente o máximo que você puder. Que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para nós essa noite. Eu creio que é uma palavra de Deus para nós. Eu confesso aos irmãos que eu tentei até para um outro texto. Mas esse texto estava no meu coração já de domingo para cá. Embora eu não iria pregar hoje, né? O irmão Jário teve um compromisso com a mãe dele. Eu falei, fica tranquilo. E Deus confirmou esse texto essa semana e essa madrugada confirmou mais ainda. Eu falei, então vai ser esse texto mesmo. Me preparei para ele. Então eu quero que você fique atento que nós vamos pregar. Esse texto é um texto que ele é conhecido dos irmãos. Os irmãos já ouviram pregação nele. Hoje nós vamos debruçar em 3 versículos apenas. Entendendo que Paulo estava ali ensinando para a igreja em Filipos. Trazendo para a igreja algo que precisa a igreja viver. E no decorrer você vai entender isso. O tema da nossa ministração é Jesus Cristo, o modelo de vida da igreja. Vamos repetir? 1, 2, 3, podem repetir. No decorrer da ministração você vai entender esse tema. Amém, queridos? Eu louvei a Deus, que graças a Deus as nossas canções têm centralizado na pessoa bendita de Jesus. Porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Como diz o apóstolo Paulo, neles vivemos, andamos, né? Nele nós fazemos tudo. Sem Ele não podemos fazer nada. Então eu quero que você me acompanhe na sua Bíblia, você que está em casa, para tudo e vamos acompanhar a leitura bíblica e depois a ministração. Procurarei ser bem objetivo, fazendo algumas aplicações, é uma palavra para a igreja do Senhor, amém? Me acompanha aí, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler apenas do versículo 5 ao versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Alguns irmãos estão folheando, eu vou esperar, tá? Quem estiver sem a Bíblia, olha para o lado aí, vê se tem alguém sem a Bíblia aí ou sem o celular. Se alguém estiver sem a Bíblia ou sem o celular, que tem a Bíblia, né, lógico, empresta a sua Bíblia aí. Tem alguém aí? Olha para o lado. Isso, procura olhar para o lado, irmãos. Tem alguém sem Bíblia? Todos estão com Bíblia? Amém? É muito importante, tá? Você acompanhar, vamos fazer muitas leituras. Eu vou ler 3 versículos, mas nós vamos fazer exposição de mais versículos da Bíblia. Amém? Então é importante você estar atento aí, para você saber o que está escrito. Vamos fazer a leitura. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7, diz a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te louvamos pela tua gloriosa palavra. Palavra esta que nos santifica, que nos encoraja, que nos conforta, que nos direciona. Essa palavra, Pai, que é do Senhor. Nós te pedimos que essa noite não seja diferente ao ser pregada, que possamos estar debaixo, mais uma vez, da graça do Senhor, com a capacitação do Espírito Santo para proclamar essa palavra. Que o Senhor traga iluminação, Espírito Santo, para que saiamos daqui instruídos por essa palavra, conforme o propósito estabelecido pelo Senhor. Nós oramos, tira tudo aquilo que possa ser intervenção, no sentido de vir para tirar o foco, para distrair, aqui e os que estão em casa, e aonde essa palavra chegar, que ela possa ser vida como é para aqueles que estão mortos, e que possa ser edificação para aqueles que estão vivos, e que possa nos direcionar conforme a tua vontade. Nós oramos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vamos fazer algo hoje, vocês vão me ajudar um pouquinho, nós vamos fazer muita leitura, amém? Coisa boa é ler Bíblia, né? Então nós vamos em muitas passagens da palavra de Deus, mas nós seremos bem objetivos, seremos rápidos para dar tempo, e nós entendemos que a palavra precisa de fato ser lida, declarada, e quando o irmão projetar, eu quero que vocês leiam para mim, pode ser? Vocês vão estar me ajudando hoje. Estarei lendo, mais alguns versículos talvez eu deixe, mas quando ele projetar, eu quero que vocês façam a leitura. Amém, queridos? Vocês vão estar me ajudando.
Nós vamos começar aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Nós vamos fazer a leitura na King James, tá? Por isso que eu quero que você foque ali. Eu fiz a leitura na atualizada, Almeida atualizada, revisada, mas vamos fazer menção dos versículos que vou estar declarando na King James. Vamos lá? Projetou, vocês leem. Pode ler. O apóstolo Paulo faz essa declaração, escrevendo essa carta aos Coríntios. E ao fazer essa declaração, ele faz com propriedade de causa. Amém, queridos? Paulo foi um homem, de fato, que podemos chamá-lo de cristão. Cristo pequeno. Um homem que, de fato, imitou a Jesus Cristo. Verbalizou algumas frases, e uma delas foi: já não sou mais eu que vivo, Jesus Cristo vive em mim. Lá em Gálatas, capítulo 2. Ele vai declarar que carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Ele vai dizer que nele, no Senhor, pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo fez declarações, irmãos, por ter experiência com o Senhor, por viver para a glória do Senhor, e de fato declarou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Presta atenção no que o pastor Hernani vai te falar. Uma igreja saudável é uma igreja que imita Jesus. Não imita pastor, não imita a irmã Maria, o irmão José. Ainda que Paulo fale que seja de meus imitadores, ele vai apontar para quem? Para Cristo. E ele chama para ele a responsabilidade, porque ele imita Jesus, e ele tem consciência disso. E um cristão saudável, irmãos, e eu falo espiritualmente, é um cristão que imita Jesus. A proposta do Senhor, ele deixa isso bem claro na Bíblia, que ele vai nos levar à estatura de varão perfeito. Não é assim que Filipenses 1,6 fala? Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la no dia do Senhor. No dia do Senhor, nós estaremos em plenitude na presença de Deus, livre da presença do pecado. E nós precisamos entender isso. Esses últimos tempos, e não só esses últimos tempos, isso aconteceu em toda a história da igreja, mas vem aumentando. Um escárnio contra a igreja. A igreja tem escandalizado o evangelho. E não é um escárnio que glorifica a Deus, não, é um escárnio negativo. A sociedade tem olhado para muitos da igreja e não tem visto Cristo. E sendo assim, tem sido uma igreja doente, uma igreja enferma, porque ela não tem imitado a Cristo. Então, quando uma igreja é perseguida, caluniada, injustiçada por causa de Cristo, o nome do Senhor é glorificado, e ele fala disso em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. E uma igreja que não é saudável, ela é cheia de problemas. Pastor, e a que é saudável, ela não tem problema? Tem também, porque ela é composta de pessoas imperfeitas, mas pessoas que estão caminhando de glória em glória e vitória em vitória, ou seja, se parecendo mais com Cristo. E esse é um papel que o Espírito Santo está concluindo em nós, está fazendo em nós, irmãos. E nós precisamos entender isso. Não podemos ser um grupo de pessoas sem foco, sem propósito, estabelecido na palavra. A igreja, quanto mais ela se afastar da palavra, ela não vai ter como aplicar a palavra. E quando eu falo para vocês, nós estamos vendo, né? Vocês estão vendo, olhando para a mídia hoje, e a gente vê, gente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer com a igreja. Pessoas brigando por coisas que a gente pensa assim, isso é coisa de ímpio. Isso não é coisa que deveria estar acontecendo com a igreja, ainda que ela é composta por pessoas imperfeitas. Mas não deveria essa igreja estar brigando por coisas, porque a conotação que se dá é que é uma igreja formada por pessoas imaturas. Então Paulo, ele vai trabalhar aqui, nessa igreja dos Filipenses, tratar de problemas que estavam vindo de fora, mas tratar de problemas internos também. Nós vamos mergulhar nesses versículos, nessa ótica ao qual, de fato, o pano de fundo é esse. Paulo está trabalhando a igreja, porque essa igreja estava perdendo o foco, tinha problema interno, então Paulo ia trabalhar essa igreja, para que essa igreja não saísse do eixo da palavra, daquilo que ela foi ensinada. É por isso que o tema é esse, Jesus Cristo, um modelo de vida da igreja. E Paulo vai trabalhar isso. Então preste bastante atenção, porque isso também é um problema da igreja atual. Pastor, nós não temos problema aqui na Logos? Não temos. E vamos ter até Jesus voltar. E é por isso que nós não podemos abrir mão das Escrituras.
Porque enquanto estivermos lendo as Escrituras, aplicando as Escrituras, nós vamos ter uma grande oportunidade, uma grande probabilidade de errar menos. E quanto menos errarmos, mais o nome do Senhor é glorificado. Amém, queridos? E precisamos entender isso. Ainda em guisa de introdução, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, estava preso. E isso me chama muita atenção. E por que a gente precisa falar isso, irmãos? O contexto ali histórico. Por que ele estava preso? Por causa do Evangelho de Cristo, por causa da pregação do Evangelho. Não deixando de expressar que em Jesus Cristo temos alegria em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Paulo ensina muito isso para nós. Preso, mas o Evangelho não estava preso. E ele pregou o Evangelho. Ele escreveu cartas. E aqui está Paulo mostrando para nós o tema dessa carta, alegria triunfante. E é por isso que ele vai declarar, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo mostra para nós que não há motivo para o crente andar triste, porque a alegria é uma pessoa, a alegria é Jesus. E o crente que tem Jesus, ele deve viver alegre. Amém, queridos? Problema todos nós temos, o ímpio tem problema, o justo tem problema, mas nós temos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Tem uns corinhos velhos aí que nós vamos começar a cantar eles de vez em quando, viu, irmãos? E de fato, quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Não é verdade? É maravilhoso, irmãos. E Paulo mostra isso para nós. Um dos pontos trabalhados pelo apóstolo Paulo nessa carta é a importância de manter a unidade na igreja, uma vez que ela sofria ataques externos e ataques internos. O que tinha na igreja de Filipos, pastor Hernani? Tinha vanglória. O que é vanglória? Alguns estavam se vangloriando, se achando melhor que outros. Outros estavam tendo partidarismo, achando outros melhores em detrimento de outros irmãos. Um se achando melhor que o outro, um preferindo um em detrimento do outro. Então, isso estava enfermando a igreja, quebrando unidade. Então, Paulo vai trabalhar a unidade na igreja. Ele vai logo atacar no mal ali que estava entrando para dentro da igreja. Irmãos, e nós estamos vivendo isso. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas vocês estão vendo o quebra-pau que está na mídia aí, de igreja grande, brigando por situações que você fica pensando, meu Deus, que ponto que chegou? Que ponto que chegou? Falta de unidade. É por isso que a Bíblia tem que ser pregada, irmãos. A Bíblia ela é atual, é o nosso manual, é regra de fé e vida, é prática para nós, amém, queridos? Quanto mais imitarmos a Cristo, eu volto a dizer, mais teremos uma vida cristã saudável. E nós precisamos disso, queridos. Nós somos a carta que o mundo lê. E que carta que o mundo está lendo quando olha para nós? Nós precisamos entender isso. Outro ponto importante, os crentes devem mostrar o Evangelho na própria vida, ao servir uns aos outros, a semelhança de Cristo. Eu quero que você preste muita atenção, porque Paulo, quando vai trabalhar aqui, ele não vai pegar uma pessoa comum, ele não vai pegar um qualquer cristão para poder falar sobre essa questão de unidade na igreja. No capítulo 2, do versículo 1 ao 4, para que você entenda, presta atenção. Eu vou ler para que você entenda o contexto. Nós lemos do versículo 5 ao 7, eu vou trabalhar esses 3 versículos. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque Paulo trabalha do versículo 1 ao 4, exortando a igreja a maneira de proceder um para com o outro. E eu quero ler essa parte aqui, do versículo 1 ao 4, e eu quero que você receba isso. Isso é uma instrução que Paulo está dando à igreja dos Filipenses. Olha o que ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas de afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está aqui exortando a igreja, falando para a igreja, volta para cá, vocês estão saindo do eixo. Isso aqui que eu estou falando para vocês, vocês não devem trazer para dentro da igreja. Isso é lá fora. Isso é uma bagagem que vocês tinham quando estava lá fora. Aqui dentro não.
completa a minha alegria, vivam em amor, vivam em unidade, vivam preferindo dar honra um ao outro. Amém, queridos? Agora, quando Paulo chega no versículo 5, ele vai apresentar o exemplo a ser seguido. A igreja tem um exemplo a ser seguido, irmãos, e é Jesus Cristo, o dono da igreja. É o que cantamos aqui, é o fundamento. É onde a igreja está sendo construída, o edifício está sendo construído. Se faltar essa pedra angular, faltou tudo. Amém? Então, Paulo vai dizer aqui, olha, o que deve ser imitado. E ele declara, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos repetir? 1, 2, 3, pode falar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na humilhação de Cristo, aprendemos exemplos importantes a serem praticados com os irmãos. Olhando para Ele, nós vamos aprender exemplos que Ele deixou para nós, como nós devemos lidar com os nossos irmãos. Irmãos, guarde sempre isso. Romanos 8, 29. E Deus nos predestinou para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. O nosso irmão mais velho nos chama a imitá-lo. Amém, queridos? Então aqui fica para nós exemplos para serem praticados para a unidade do corpo de Cristo. Nós vamos fazer uso muito dessa palavra unidade e também nós vamos falar o uso da palavra humildade. Deixa eu te dar uma definição da palavra humildade na Bíblia, tá? Se eu te perguntar, você vai saber o que é. Mas deixa eu te dar essa definição dentro da Bíblia. O que é humildade? Os humildes são ensináveis. São ensináveis. E quando Jesus ali em Mateus capítulo, salvo engano, 11, versículo 28, 29, que ele vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, disse Jesus, a ser humilde de coração. Então, humildade fala também daqueles que são ensináveis. O orgulhoso não gosta de ser ensinado não, irmão. O soberbo não gosta não. É por isso que Deus rejeita o soberbo e dá graça aos humildes. Porque o soberbo, só ele que sabe das coisas. Ele olha para a gente de cima para baixo. Ele é um comedor de feijão, mas ele se acha um semideus. E Deus repreende e exorta esse orgulho, para que nós possamos andar em humildade, porque em humildade, nós vamos ter o outro em honra. Amém, queridos? E nunca olhando para o outro com desdém. Olhando para ele, achando que ele é inferior, porque não é. Hein, Romo? Você viu lá naquele povo lá, a bênção de Deus ali liberada, né? Deus está agindo. A igreja está espalhada e nós precisamos aprender isso. Outra coisa, guarde isso, os humildes são ensináveis, reconhecem como são dependentes de Deus e desejam submeter-se à sua vontade. Isso é uma definição bíblica, tá, irmãos? São ensináveis, dependem de Deus e querem fazer a vontade de Deus. Ainda que em algum momento nós venhamos a errar, que vamos errar, mas vamos voltar e querer se submeter a Ele. Não o questionando, mas sendo ensinado do Senhor. Amém? Precisamos entender isso. Hoje, irmãos, e todos os dias que a Bíblia é lida, é pregada, nós precisamos entender, tem ali ensinos para nós, e que precisamos aplicar na nossa vida. No capítulo 2, Paulo cita 4 exemplos da humildade, ou seja, colocar o outro na frente do eu. No versículo 2:5, ele vai dizer, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar o versículo 6, 7, 8, e você vai entender melhor esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que deve haver em nós. Amém? Nós vamos trabalhar um pouquinho para frente. Mas vamos, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 17 de Filipenses. Pode projetar, filho? Podem ler. Paulo olhando para o outro, enxergando o outro, pensando no outro. Aqui um exemplo de humildade, mas ele dá um outro. Versículo de número 20. Podem ler. Eu não vou lá no contexto para a gente ganhar tempo.
Mas Paulo está aqui chamando a nossa atenção para a humildade também, para olhar para o outro, pensar no outro. Sempre que fizer alguma coisa, você está pensando no outro. No versículo de número 30, pode projetar. Aqui eu estou pegando só 4 exemplos que ele deu de humildade, tá? Pode ler. Pensando no outro, falando de Epafrodito, que estava com a enfermidade letal, ia morrer, mas trabalhando em prol do outro. Paulo vai trabalhar a humildade, irmãos, e a igreja precisa andar também com essa visão. Precisamos ter humildade. Nós não podemos descartar isso na igreja, irmãos. Eu volto a dizer, queridos, olha, a igreja, se ela não tomar cuidado, internamente ela tem problemas que podem enfermar a sua vida espiritual. E enfermando a sua vida espiritual, nós saímos do propósito. E isso é uma responsabilidade de todos nós. Presta atenção. O trabalho exclusivo de produzir espiritualidade na igreja, unidade na igreja, é do Senhor, exclusivo dele. Só quem pode produzir isso é o Senhor. A Trindade declara que estamos em Cristo, vivendo a realidade do amor de Deus no poder do Espírito Santo. A Trindade trabalhando com esse propósito, na igreja de Cristo. Mas a responsabilidade de manter essa unidade em humildade é da igreja. Por que nós não temos o poder de produzir isso? Quando eu falo produzir, porque nós temos uma natureza pecaminosa, irmão. Se nós não tomar cuidado, hora e vez nós estamos sendo tentados a quebrar essa unidade, sim ou não? Todos nós, queridos. Porque há essa natureza. Então Deus, Ele produz, Ele nos dá o Espírito Santo, mas Ele também nos leva até a responsabilidade de manter. É aquele momento que vem alguma coisa para tentar quebrar essa unidade, e o Espírito Santo está trabalhando em nós, para não permitir, nós temos que, com humildade, sendo ensinado do Espírito Santo, não permitir que isso aconteça. Entretanto, o argumento decisivo de Paulo é o exemplo de Cristo, tá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O foco dele é agora se voltar de fato, é para Cristo, ele é um modelo a ser seguido. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter maior interesse pelo direito dos outros e pelos nossos deveres, do que cuidar principalmente de nossos direitos e deveres dos outros. Nós não podemos inverter isso. E nós somos especialistas, se nós não tomarmos cuidado, de cuidar primeiro dos nossos direitos. Porque toda vez que tem um conflito, eu não sei você, mas se nós não tomarmos cuidado, o primeiro foco é pensar assim, eu quero ver os meus direitos, não é assim? Irmãos, eu trabalho dentro de empresa e eu fico abismado como é que os colaboradores são expert, PhD em lei. Lorena, ele põe você no bolso, minha filha. Sabem de tudo que é direito deles. Quando você vai falar do dever, eles falam assim, isso aí eu não li esse ponto, eu não li essa cláusula não. Mais ou menos funciona assim. Porque nós brigamos pelos nossos direitos. Porque nós pensamos em nós primeiro. Eu quero que você olhe para mim, presta atenção, não se disperse. Eu vou te falar coisas essa noite aqui, daquele que é o Rei da Glória. Daquele que colocou o sol no seu devido lugar e a terra no seu devido lugar. Ao ponto que hoje, com toda a tecnologia avançada que temos, nós entendemos que se a terra tivesse sido colocada meio metro para frente, ou seja, mais próxima do sol, nós não sobreviveríamos. Se tivesse sido colocada meio metro para trás, nós morreríamos congelados. Ele colocou ela no lugar certinho, Criador do universo. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus soberano, Deus extraordinário, ao qual se revelou na palavra, a gente pode entender um pouquinho a grandeza desse Deus, que quando nós olhamos para a natureza, elas proclamam a sua glória, mas esse Deus se humilhou. E com humildade, Ele nos deu o exemplo que nós devemos seguir. Amém? Jesus Cristo voluntariamente abriu mão dos seus direitos, sendo Ele Deus. Presta atenção nisso, tá, irmãos?
Ele abriu mão dos seus direitos, sendo Criador, sendo eterno, sendo todo-poderoso, sendo onisciente, tendo ele atributos que nenhum ser humano tem, atributos incomunicáveis. E eu e você precisamos olhar para a Bíblia e olhar os atributos de Deus e ver a grandeza desse Deus que olhou para nós e nos amou. O versículo de número 6, ao qual nós vamos começar trabalhando, ele diz aqui o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pode deixar aí, Aquiles, pode deixar aí. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele abriu mão do seu direito, presta atenção nisso. Jesus, antes da sua encarnação, sempre foi co-igual a Deus, co-eterno e consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Não tinha diferença nenhuma, amém, queridos? Isso precisa ficar bem claro na sua mente. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Na mesma essência, mas três pessoas distintas. Não tem esse negócio aí que um é melhor que o outro, que um está na frente do outro, que tem hierarquia, não. Nós não vamos entender muito o mistério da Trindade. Agostinho ficou 15 anos falando da Trindade. E ainda tem muito mistério. Nós vamos entender na plenitude o mistério da Trindade quando nós chegar no céu. Mas na Trindade não tem um que é melhor que o outro, tá, queridos? Todos têm o mesmo poder, todos têm a mesma essência, são coexistentes, coeternos, têm a mesma essência, amém? Isso tem que ficar bem claro para nós, porque o que nós estamos ministrando é um Deus que se fez homem, se humilhou, e falou para nós assim: me imitem, amém, queridos? É o que Paulo está ensinando para a igreja. Jesus, antes, ele sempre foi revestido de glória e majestade. Eu vou usar muito João 17,5, tá? E é intencional mesmo. Por que João 17,5? Porque o que Jesus declarou quando ele esteve aqui é para deixar bem claro que ele tinha uma glória com o Pai antes da fundação do mundo. Coloca para mim, filho, João 17, versículo de número 5. Podem ler, queridos? Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Colossenses 1,16. Podem ler. Abriu mão dos seus direitos, sendo Deus. Às vezes, aí tem vezes que eu e você batemos a mão no peito e fala: não vou ceder, eu estou no meu direito, é assim que funciona, eu estou certo, se esse irmão quiser, ele é que mude o jeito dele. Ele, sendo Deus, abriu mão dos seus direitos, subsistindo em forma de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo começa dizendo que Jesus é Deus em forma essencial, essência, inalterável, imutável. Eu preciso bater nessa tecla hoje com você e você que está em casa, para nós nunca tratar o que a Bíblia fala de Jesus Cristo do que Ele é. Ele é Deus. Amém, queridos? Ele é Deus. Para que nós possamos entender o que Paulo está querendo trazer para nós. O que ele está ensinando na igreja do Senhor Jesus Cristo, em relação à humildade, à humilhação. Há outras verdades gloriosas expostas no versículo 6. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que Jesus não reivindicou o ser igual a Deus. Ou seja, não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente. Ele não fez isso. Sendo igual ao Pai, sendo igual ao Espírito Santo, ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Voluntariamente. Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus. Antes, abriu mão dela por amor a nós.
por amor aos homens. Ele abriu mão por amor aos homens. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele precisava de alguma coisa? Ele precisava de alguma realização? E é preciso falar isso. Deus é realizado em si próprio, tá, irmãos? Não existe esse negócio que Deus estava triste quando o homem pecou, ou quando o diabo foi expulso do céu, que Deus estava lá triste lá, então ele pensou em fazer alguma coisa para o alegrar. Deus, ele é satisfeito em si próprio. Para que nós nunca venhamos falar que nós somos o centro do coração de Deus. Nós somos a razão da sua alegria. Ele se alegra conosco, mas ele é satisfeito em si próprio. Ele, quando se abriu mão de tudo, ele pensou em mim e em você. Por amor. Amém, queridos? Por amor. Ele abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar outros. Eu quero que você vá pensando nisso, querido, porque Paulo está aqui tecendo esses versículos para mostrar para nós que o Rei da Glória, ele está nos dando exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo está fazendo um uso prático da encarnação de Cristo para enfatizar a grande lição da humildade como fator essencial para a unidade. Irmão, se tem uma coisa que Deus preza é a unidade, de forma bíblica. O exemplo é Cristo, ele preza por isso. É por isso que Jesus, quando foi interpelado pelos fariseus, falando que ele expulsava os demônios por Beelzebu, e ele vai dizer naquele contexto ali que uma casa dividida entre si, ela não subsistirá. Então ele está ensinando para nós que nós devemos viver o quê? Unidos. E nós só podemos fazer isso com humildade. E essa humildade nos leva a preservar a unidade do corpo de Cristo, que é muito importante. Amém, igreja? Cristo se humilhou e nós também devemos fazê-lo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, abriu mão dos seus direitos por mim e por você. Quem que eu sou? Eu sou um homem que sou dependente e preciso de mais de Jesus, irmãos. Falho, pecador. E quando eu olho esse versículo 6, eu fico pensando comigo, falei, meu Deus, é muito profundo isso aqui. É muito profundo. O Rei da Glória não teve por usurpação ser igual a Deus, abriu mão dos seus direitos, por amor a mim e a você. É por isso que vale a pena você caminhar, irmão, com Jesus. Ele te deu valor. Ele nos deu valor. Amém, querido? É muito importante isso aqui. Vamos para o versículo 7, porque o tempo não espera. Então vamos correr um pouquinho aqui, tá? Está claro até aqui, queridos? Repita comigo. Humildade produz unidade. Guarde isso. Versículo de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Presta atenção nisso aqui, que eu achei isso aqui muito interessante. Ele se esvaziou. A ideia dessa palavra esvaziar, no original grego, é essa conotação que eu vou falar para você aqui, para que você tenha uma compreensão do que Jesus fez. Significa tirar algo de um recipiente até que ele fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Presta atenção. A ideia aqui de esvaziar é isso, tá? É se o pastor Hernando pegasse esse copo aqui agora, eu não vou fazer isso, virar ele todo até sair a última gota, ele ficar vazio de água. Para que nós possamos entender o esvaziamento aqui de Jesus Cristo. Quando você lê isso aqui vai com muito mais profundidade. E eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui, para que você entenda. Quando a Bíblia declara aqui, antes a si mesmo se esvaziou, voluntariamente, tá, queridos? Cristo se esvaziou certamente não foi da existência, ou seja, da forma de Deus. Isso seria impossível. Você nunca pode desconectar a divindade de Jesus Cristo quando esteve nessa terra. Ele era 100% homem, 100% Deus. Isso você nunca pode colocar em xeque, tá certo, irmãos? Isso aí está bem claro.
Ele, quando encarnou, ele não perdeu a sua divindade. Ele andou nessa terra como homem e como Deus. E eu estou falando em si, é importante você pensar nisso, porque um Deus quis andar nessa terra, ele encarnou, andou nessa terra e viveu como ser humano. Sendo ele Deus, tá? A gente, quando fala da manjedoura, e estamos vivendo esse momento tão gostoso que é o Natal, mês de dezembro. E a gente vai falar da manjedoura. Nós vamos falar daquela manjedoura ao qual o Filho de Deus foi ali deitado. Mas eu fico pensando uma coisa extraordinária, porque a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, vai falar que os anjos, um exército de anjos esteve ali, dando glórias a Deus por causa do Filho. E ali eles orientaram o pastor para que fosse até onde Jesus estava. E eu fico pensando que os pastores chegaram ali e viram Jesus, um menino Jesus deitado na manjedoura. E hoje nós aqui podemos, ao fazer a leitura, poder entender. Ali estava o menino Jesus deitado, ali estava Deus, deitado numa manjedoura. Ele se esvaziou. E olha, é muito sério isso aqui. Ele pôs de lado sua majestade e glória, mas permaneceu Deus. João 17:5 nós já lemos, nós não vamos lá. Aonde ele declarou da glória que ele tinha antes da fundação do mundo junto ao Pai. Ele se esvaziou, deixou toda a sua glória, irmãos, voluntariamente, mesmo em seu estado de humilhação, jamais despojou a sua divindade, ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Presta atenção nisso aqui, esvaziou totalmente. O que ele fez? Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele, nenhuma. Estava ele lá com a sua sendo majestoso, glorioso, governando tudo e todos, e não deixou de fazer isso, mas ele se esvaziou deixando tudo isso. Entretanto, ao encarnar-se, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Eu quero que você preste atenção que nós estamos aqui numa série de esvaziamento de Jesus. Ele não era pecado, mas se fez pecado por nós. João 1,29 para nós, filhão. Coloca lá. João 1,29. Podem ler, queridos? Segundo Coríntios 5,21. 2 Coríntios 5,21. Pode ler. Ele se fez pecado em meu e em seu lugar. Guarde isso. Ele estava se esvaziando, tá, irmãos? Se esvaziando. Ele se esvaziou por completo. Agora, ele que era bendito eternamente se fez maldito por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pode projetar, e assim que projetar você pode ler. Se fez maldito em meu e em seu lugar. Pode ler. Repita comigo, ele se esvaziou, pensando em mim, fez-se maldito em meu lugar, levou sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. 1 Pedro 2,24, pode projetar, filho, e assim que projetar, pode ler. Pode ler, queridos. Ele renunciou às suas riquezas. O apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios 8,9, pode colocar, 2 Coríntios 8,9, ele se esvaziou, renunciou todas as suas riquezas. Pode ler. Ele se fez tão pobre, guarde isso aqui, que tomou emprestado um lugar para nascer,
uma casa para pernoitar, um animal para cavalgar, uma sala para fazer reunião, e também tomou um túmulo para ser sepultado e emprestado. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se esvaziou, querido. Às vezes a gente vai para esses versículos soltos, né, queridos? E a gente vê o quanto a Bíblia ela nos leva a pensar e refletir. Quando Paulo está dizendo assim, ó, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Irmãos, ele abriu mão de tudo. De tudo. Jesus, não da sua divindade, diga-se de passagem. Jesus renunciou tudo, até mesmo a sua própria vida. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Pode ler aí, querido. No entanto, voluntariamente deixou a companhia dos anjos e veio para ser perseguido, cuspido pelos homens. Do infinito sideral de eterno deleite, na própria presença do Pai, voluntariamente ele desceu a este reino de miséria, a fim de armar a sua tenda com os pecadores. Isso aqui ainda é mais forte. Ele, em cuja presença os anjos serafins cobriam o rosto, o objeto da mais solene adoração, voluntariamente desceu a este mundo, onde foi desprezado e o mais rejeitado. Entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. Repita comigo, ele se esvaziou. Você está entendendo que a conotação dessa palavra esvaziar é pegar um copo cheio, um recipiente e virar ele todo? É deixar ele vazio. Ele fez isso por mim, por você, sendo Deus. E é muito importante a gente pensar nisso. Ele não abriu mão, ele não tinha, isso é impossível. Ele abriu mão da divindade dele. Ele fez isso como Deus. Irmãos, precisamos refletir muito, sabe, queridos? O exemplo maior é Cristo para a igreja. E se a igreja não entender isso, ela não vai andar como um corpo saudável. Não vai, irmãos. O que Paulo está tecendo aqui é a unidade da igreja. Eu quero relembrar, trazer a sua memória de novo. Olha como Paulo está indo profundo. Olha como ele está trabalhando na igreja, que tinha um problema, que precisava ser resolvido. E ele não vai sair dando tiro, não. Ele não vai ficar apontando para qualquer lado, não. Ele vai apontar para Cristo, o fundamento da igreja. Assumindo a forma de servo. Coisa difícil, né, irmãos? Coisa difícil. Ninguém quer ser servo, irmão. Até os discípulos brigando com Jesus, às vezes ficava questionando quem é que sentar à sua direita. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45, filho, projeta para nós aí, e a igreja vai ler bonito para Jesus. Pode ler. Jesus não pensou nos outros apenas de forma abstrata, ele assumiu a forma de servo, ele serviu. Lucas 22, 27. Pode ler. É Deus declarando, irmãos, assumindo a forma de servo. O Senhor de todos tornou-se servo de todos. Para nós fechar essa parte, Mateus 20, 28, Aquiles. Queridos, Jesus serviu a pecadores, meretrizes, ele serviu a cobradores de impostos, ele serviu aos doentes, aos famintos, aos tristes e enlutados. Ele serviu. E é interessante que num dado momento, né, os seus discípulos ali no cenáculo começaram, né, a alimentar pensamento de soberba. O que ele fez? O que ele fez? Olha que coisa interessante.
ele logo pega uma bacia e faz o quê? Lava o pé dos seus discípulos. Ele olha para eles e vê cogitando nos seus pensamentos, pensamento de soberba, altivez. E logo o que ele faz? Com atitude, o Criador se abaixa e lava o pé da criatura. Coloca para mim, aqueles, João 13, a partir do versículo 13. Do versículo 1 ao versículo 17, vai falar desse contexto de Deus lavando os pés dos discípulos. Mas do versículo 13 a 15, olha que coisa linda. Pode ler. Pode. Versículo 15, pode ler. Eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos repetir esse versículo, tá? 1, 2, 3, vamos lá, pode repetir. Paulo declarou, assumindo a forma de servo. Queridos, nós precisamos entender isso no corpo de Cristo. Servir um ao outro, seguindo o exemplo de Cristo. Servir. E eu vou falar para você, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós não corremos esse modelo. Porque nós queremos é ser servidos, sim ou não? Se nós não entendermos que ele declarou, eu fiz isso e vocês devem fazer porque eu deixei exemplo, nós estamos indo na contramão, nós estamos trabalhando para que não haja saúde no corpo de Cristo. Isso faz parte também de unidade, tá, irmãos? Porque quando tem uma igreja disposta a servir um ao outro, essa igreja é saudável, porque ela enxerga o outro, ela vê o outro. Ô, irmãos, eu fiquei pensando quando o Rômulo postou o lugar que ele foi. Eu estou falando Rômulo porque está fresquinho na minha memória. Mas isso tem acontecido quando há uma predisposição no coração em servir. Nós não olhamos tempo, nós não olhamos distância, nós não olhamos recurso, nós queremos é servir. E nós precisamos trabalhar isso, viu, queridos? Hoje não está toda a igreja aqui, mas nós temos que replicar isso. Amém, querido? Ele se esvaziou e ele serviu. Nós estamos caminhando para o final. Tornando-se em semelhança de homens, e que reconhecido em figura humana. Eu volto a dizer, ele não perdeu a sua divindade, tá, queridos? A humanidade dele ficou comprovada, porque ele chorou, a Bíblia deixa bem claro isso, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ou seja, a humanidade de Jesus ficou bem explícita na Bíblia, e ele fez isso, irmãos, voluntariamente, e eu quero enfatizar essa questão, é importante isso, porque Deus se encarnou e veio a essa terra. O livro de Hebreus, do capítulo 1, vai falar que ele é o esplendor da glória do Pai, ele é a expressão exata do Pai. Quando Filipe foi questionar Jesus, mostra-nos o Pai, ele falou, estou com vocês esse tempo todo, e vocês ainda não viram o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Deus andando no meio de pecadores, se humilhando, servindo, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Exceto no pecado, qualquer coisa que pode ser dita acerca do homem, pode ser dita também sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque ele mostrou para nós que tudo que nós passamos, ele passou. Paulo diz que Cristo não era apenas um homem internamente, em seus sentidos e emoções, não apenas um homem externamente em seu aspecto físico, mas também ele era um homem no sentido de suportar tudo que nós suportamos neste mundo. Tudo, irmãos. Você quer ver uma coisa? Para nós terminarmos. Ele foi tentado. Hebreus 4,15. Pode projetar, Aquiles? Hebreus 4,15. Pode ler, querido? Amém, queridos?
Tudo que eu e você passou, ele passou. Por exemplo, sofrimento. 1 Pedro 2,21. Ele vai mostrar para nós também que ele passou. 1 Pedro 2,21. Pode ler. Queridos, vamos falar do desapontamento que ele teve. Mateus 23, 37. Pode ler. Mateus 23, 37. Pode ler. Tudo diz respeito ao ser humano, tudo, irmãos. Jesus experimentou. E ele deixou para nós um legado. Ser exemplo dele. Seguir os seus passos. Porque ele provou para nós como ser humano, sendo Deus, que passou por tudo que nós passamos ou ainda vamos passar. E eu deixo essa palavra para nós, queridos. Jesus Cristo, o modelo de vida da igreja. É Ele que nós devemos ter como exemplo, como fundamento que é. E olhar para Ele como homem, como Deus, que se esvaziou, que se humilhou, sendo Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus. E eu termino repetindo aqui esse versículo que Paulo começa falando para a igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repita comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora você vai colocar a mão no teu coração. Sei que você está um pouquinho cansado, mas você vai fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. E você vai declarar essa palavra para você. Eu vou ler e você vai repetir. Tende em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Com os olhos fechados, querido. Nós te glorificamos, Senhor. Majestoso, glorioso. Um dia ao qual nós temos uma promessa, que o veremos face a face como o Senhor é. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor vai nos permitir ver o Senhor já em plenitude de vida, no sentido de estarmos de fato com o trabalho do Espírito Santo completo em nós, sem a presença do pecado. Aquele dia nós olharemos para o Senhor, que veio como um cordeiro e voltará como um leão. Nós olharemos para o Senhor sentado num alto e sublime trono, julgando as nações da terra. Veremos milhares de anjos prostrando-se diante do Senhor e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veremos milhares e milhares de pessoas compradas pelo teu sangue, pessoas de toda tribos, nações, povos e línguas, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Veremos a tua glória, Senhor. E nesse dia, nós poderemos te glorificar com perfeição. Porque nesse dia, nosso corpo estará glorificado. E não prestaremos ao Senhor ainda um culto imperfeito, quando infelizmente, nós ainda prestamos hoje, Pai. Porque ainda não conseguimos prestar um culto à altura que o Senhor merece. Pelaquilo que o Senhor é e pelaquilo que o Senhor fez por nós. Mas que essa noite, na ministração dessa palavra, ao qual Paulo, preso, escreveu essa carta aos Filipenses, a igreja do Senhor, a igreja ao qual o Senhor comprou com teu sangue, a igreja que passou tempos e épocas, e ela está viva, ela está militando, é uma igreja que tem o teu Espírito Santo, é uma igreja comprada e é do Senhor, uma igreja ao qual o Senhor pastoreia, uma igreja ao qual o Senhor está ensinando, uma igreja ao qual o Senhor está levando a ser como o Senhor, uma igreja humilde de coração, uma igreja ensinável, uma igreja que entende que o Senhor está trabalhando para a saúde dessa igreja. Que essa palavra não fique, Pai, à beira do caminho, mas que essa noite, Pai, possa ser arrancado do nosso coração, se porventura tiver orgulho ou soberba, seja arrancado, tirado, Pai.
Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, por não muitas vezes entender esses versículos e nós andarmos errantes, com orgulho, com soberba, com pretensão, não olhando para o Senhor, Criador dos céus e da terra, que deitou numa manjedoura como Deus. Não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou e mostrou para nós que o Senhor fez isso voluntariamente, por amor. Muito obrigado, Jesus. Nos ensina a ser como o Senhor é. Nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar em humildade, preservando a unidade do corpo de Cristo, servindo um ao outro, olhando para o outro como sendo superior a mim mesmo, glorificando o Senhor nessa atitude, porque o Senhor se fez servo. O Senhor veio a essa terra e serviu, deixando para nós esse exemplo. Eu peço ao Senhor para que, de fato, vivendo assim, o mundo lá fora possa ver Cristo na Igreja Batista Logos, ver Cristo na igreja espalhada na face dessa terra e glorificar a Ele, e ser alcançado pelo poder do Evangelho. Nós te agradecemos, Pai. Eu oro e te agradeço, Senhor, por essa igreja amada. Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos leve em segurança, e que em nome de Jesus, seja um tempo daqui para frente, que essa palavra não será mais a mesma para nós. E ao olharmos para o Senhor, possamos realmente sempre desejar seguir o teu exemplo, para que em tudo que fizermos, o teu nome seja glorificado. Muito obrigado. Continua abençoando a Igreja Batista Logo, todas as famílias, Pai, fortalecendo, sustentando, que o restante dessa semana o Senhor continue nos guardando, nos direcionando, e eu te peço, conduz essa igreja que é do Senhor, coloca no nosso coração, Espírito Santo, essa palavra e conserve ela, para que nós possamos de fato, sermos uma igreja saudável, uma igreja que de fato seja aquela que revele Cristo Jesus. Muito obrigado, seja o Senhor glorificado, seja o Senhor adorado, seja o Senhor exaltado, e que nós possamos ser servos uns dos outros, sabendo que nós devemos seguir o exemplo do Senhor em tudo que fizermos. Queridos, fiquem de pé, eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Deus é bom. Faça assim com a sua mão, querido. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo, seja com essa amada igreja local e toda a amada igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Queridos, vamos na graça e na bênção do Senhor. Que Deus dê a cada uma noite abençoada. Que Deus abençoe todos que estão em casa. Tenham todos uma noite abençoada em nome de Jesus.